A Amazônia, mátria dos rios, bichos, gentes e culturas, abriga em seu ventre um universo de formas, cores, aromas, sons e mistérios. A vida que emana da floresta, com seus acordes vibrantes, entrelaçada em mitos, lendas, costumes e imaginário das populações amazônicas, inspira artistas de diferentes formações que buscam capturar a força da nossa natureza e da nossa diversidade cultural. Os artistas aqui apresentados, em uma síntese de suas trajetórias, ousam ir além da mera reprodução paisagística e observam com afinco as relações humanas e as contradições que permeiam a vida em meio à floresta, direcionando o olhar não apenas para o belo, mas para reflexões, denúncias e provocações, onde as demandas de uma sociedade de consumo conflitam de forma contundente com a preservação de uma das maiores riquezas naturais da humanidade. Os artistas, imortalizados por meio de suas obras, tornam-se arautos da nossa região, de si mesmos e de cada um de nós amazônidas. Otônio Mesquita é um buscador, é uma pessoa que desde a infância tenta compreender o mundo e as coisas que estão em volta. E, em parte, a minha obra responde um pouco daquilo que eu não compreendo. Eu me defino como um apaixonado pela Amazônia, que retrato e defendo a Amazônia. Eu sou um artista inquieto. Eu estou sempre em busca de uma coisa nova. Sempre, tudo é aprendizado. Eu estou sempre em busca. O artista Cristóvão Coutinho, ele talvez seja um anti-artista. Ele foi uma construção. Ele é uma criação de questões de natureza política, social, ambiental. Eu sou um artista plástico, formado dentro da Amazônia. É o maior ateliê a céu aberto. Aqui é minha inspiração. Uma mulher curiosa, que gosta de aprender sobre a vida, sobre o mundo, sobre a natureza. Passar um pouco da minha sensibilidade, a forma de ver o mundo. Gosta de trocar com os outros sobre diferentes formas de perceber o universo. Um artista apaixonado pela Amazônia, pela família, pela cidade de Manaus, e que tem essa arte como algo que é necessário para a minha vida. Evocando a memória e reconhecendo os momentos nos quais a arte foi semeada por vivências e relacionamentos, conduzindo aos primeiros passos em suas jornadas artísticas, os artistas falam de suas infâncias e do início de suas carreiras. Jandre e Jair identificam como herança materna seus talentos para as artes. Eu nasci em Manaus, mas a minha infância também foi no Careiro, que a gente via toda a fase da cheia, da seca, da floresta. Eu via minha mãe escrever e desenhar. E eu fui vendo isso e me identifiquei. E eu fui aprendendo lápis de cor, bico de pena, caneta, né? Eu iniciei com a minha mãe. É um dom que nós temos. Então, a minha mãe é a inspiração, além da floresta amazônica. A minha primeira exposição foi no Clube da Madrugada. Os grandes artistas, Moacir Andrade, eu era amigo dos poetas, e eles me levaram uma vez para uma reunião da Praça Leodoro Balbi, jovem, 16 anos. E eles me apresentaram aos escritores e nós fizemos a primeira feira de arte moderna no Amazonas. Eu aprendi que a Amazônia, Manaus, era o nosso tema, não era cópia europeia. O nosso tema éramos nós,
artistas, escritores. Foi da maior importância para a arte moderna no Amazonas. Eu sou natural de Óbidos, né, município do Pará, mas eu já nasci com dom. Eu tenho essa veia artística da minha mãe. A minha mãe bordava. Ela pintava enxovais, pintava e bordava. E eu sempre vendo, acompanhava ela fazer aquelas coisas. Então, desde pequeno que eu já desenhava, pintava. No colégio eu ganhei prêmio. Foi um estojo de tinta, então aquilo para mim foi um boom, né? Tipo assim, me despertou mais com o material, eu era uma pessoa bem humilde e aí comecei a pintar, né? A partir desse prêmio em primeiro lugar que eu ganhei no colégio com um trabalho que o tema era o meio ambiente. Então, eu pintei uma paisagem e ficou em primeiro lugar. Eu ganhei esse prêmio, estojo de pintura, e que foi a partir daí que me deu o impulso para pintar mesmo, né? Então, eu venho para Manaus nos anos 80 e me enturmo, né, com os artistas locais, Jair Jaquimon, Sérgio Cardoso, que me deram apoio na época, né, e me deram instruções, né, para como aprimorar a minha arte e tudo mais. A minha primeira aparição como artista foi numa coletiva no Hall do Teatro Amazonas, organizada pelo artista Sérgio Cardoso, que me convidou. Na época eu tinha recém-chegado em Manaus e eu participei com uma tela, que era uma paisagem de Óbidos, o barranco e onde aparece a matriz de Nossa Senhora Santana, em Óbidos. Então, foi a primeira aparição minha. E aí, depois dessa, vieram várias, né? Vieram outras. E aí, eu também fui convidado para uma individual minha já na Pinacoteca do Estado do Amazonas, onde era a biblioteca pública na época. Então foi lá a minha primeira individual, que eu passo a contar como artista profissional a partir dessa exposição, que foi em 91, na Pinacoteca do Estado, no hall da biblioteca. E aí depois viajei para o Rio de Janeiro, fui trabalhar lá, a trabalho, e trabalhava, estudava e pintava, né? No caso, eu estudava, fiz muitos cursos no MANA, Funarte, e estudei também no Parque Lage, no Rio de Janeiro. E aí eu retorno a Manaus e continuo produzindo. Turenco, criado num ambiente de efervescência artística, define como fundamental a figura de seu pai no desenvolvimento do seu interesse pela arte. Bom, eu cresci num ambiente de muita sorte, porque eu convivi com artistas desde muito cedo. Meu pai era poeta, o poeta Aníbal Bessa, e ele recebia na casa dele muitos artistas de todos os segmentos. Ele fez parte do movimento cultural também da cidade, e isso, é lógico, impactou e influenciou todo o meu desenvolvimento, o gosto artístico. A gente experimentou a música, a pintura, e é uma marca que é indelével, eu carrego até hoje. É só pintar, com uns 10 anos lá, imitando o Van Pereira e o Eli, que viviam na casa do papai. Ele, como pai orgulhoso, ele também dava aquele apoio todo. E a primeira exposição a gente fez na Casa da Cultura, na Rua Epaminondas, era uma coletiva. Era uma pintura totalmente de paisagens, né? O início da minha carreira foi muito dessa reprodução da natureza. Aí só depois de conhecer outras leituras e que a evolução passou para outros temas. Quando conheci a Rita Loureiro e o trabalho da Rita, e depois quando eu tive uma reunião na casa dela e que ela me deu o livro do Nunes Pereira, o Moronguetá e a Lux Vidal, Grafismo Indígena, isso me marcou muito, porque me despertou para essa questão dos povos originários. Foi um daqueles momentos de transição que eu saí daquela representação só da natureza e comecei a pensar em outras questões mais profundas, né? Primeiro é essa fase da natureza, e depois a gente vai ter a negação da cidade de Manaus, que tem a ver muito com a leitura e com
Com o conhecimento do Márcio, né? O Márcio Souza influencia isso aí. A gente negar a província, bater na província e nas coisas que são provincianas. Depois eu entro numa outra fase já de pensar de onde eu vou, de onde eu sou, para onde que eu vou, quais são as minhas referências. E aí a gente se toca, né? Que tu não, apesar de ser um amazônica, tu não é povo originário e tu também não é um forasteiro. Tu fica nesse meio termo como um caboclo. Por isso que eu digo que é um caboclo outsider, que é o camarada que é filho e neto de imigrantes, por um lado da mãe, e que tem um pai que tem a família que veio de São Luís, Santarém, Manaus. E essa mistura toda que acaba revelando assim, muito o meu trabalho, que começa a encampar muito a vida. A vida e o trabalho começam a ser a mesma coisa. Priscila e Rui reconhecem que o convívio com pessoas de fora da família foi o responsável pelo despertar para as artes. Foi na infância, com a observação dos desenhos que outras pessoas faziam. Uma moça que tomou conta da gente quando era criança, minha mãe ia trabalhar e a gente ficava com ela. E ela desenhava flores e sereias. Então esse, para mim, foi o primeiro contato com arte que tenha na minha memória. Eram desenhos muito simples, né? Mas eles traziam uma sutileza e uma delicadeza que me encantaram à época e eu que comecei a desenhar a partir daí. Eu comecei a escrever aos 12 anos, trechinhos muito curtos, né? Com pequenas rimas e algumas ideias, né? Porque eu sempre escrevi diários, então alguns desses trechinhos eu comecei a achar que tinham alguma referência mais ligada à poesia. Então eu comecei, a partir do final da adolescência, a organizar alguns trechinhos como poemas. Então, a partir dos 16, 17 anos, eu comecei a entender aquilo como uma linguagem mais poética. Eu comecei nas artes plásticas com tinta guache, e imitando obras de artistas que eu via em revistas, né? Então eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos e me apaixonei por alguns artistas do expressionismo e do impressionismo e começava a imitar, né? E também comecei a desenhar e a pintar com as minhas próprias ideias e referências, muito do que eu estava sentindo naquele momento da adolescência, né? E eu guardo esses trabalhos até hoje em tinta guache e papel sulfite comum. Então assim eu comecei, mas de uma forma mais acadêmica, estudando no Liceu de Artes Esther Melo, com Anísio Melo. Estudei desenho acadêmico, né, e tive muito diálogo com ele sobre a questão da pintura e outras questões também mais filosóficas e também sobre poesia. Desde criança eu convivi com os povos originários que vinham do Alto Rio Negro. Foi porque o meu tio era português, ele veio para o Brasil e meu pai veio com ele. E o meu tio tornou-se um coronel de barranco no Alto Rio Negro, mais precisamente na cidade de Barcelos, que foi a primeira capital do estado do Amazonas. Mas, paralelamente a isso, o meu tio tinha uma casa aqui na cidade de Manaus, onde ele trazia os índios que ficavam doentes ou que precisavam de algum outro tratamento, ele trazia para a cidade, além dos que vinham também para trabalhar com ele na casa. Então, o que acontece? Eu tive esse primeiro contato e com esse primeiro contato eu também passei a conhecer os objetos, que na verdade esses objetos fazem parte da arte indígena. Eu me encantei. Foi aí que eu sentei no primeiro banco tucano. Foi aí que eu vi o primeiro tupé. Tupé é uma espécie de tapete feito de palha, que chama-se tupé. Então eu fiquei encantado por isso. E daí foi o meu interesse desde criança. E eu passei a conviver com isso e a admirar e a ter um interesse maior em proteger, em divulgar, me entregar nessa luta pelos povos originários. Tanto é que no meu trabalho,
O meu trabalho sempre tem uma denúncia. Eu gosto de denunciar através da minha arte, porque a arte não é só para enfeitar. A arte é um instrumento que você pode usar para diversas coisas. E uma delas que eu uso é a defesa dos povos originários, principalmente os povos do Alto Rio Negro. E daí, com esse meu interesse pela Amazônia em geral e especificamente pelos povos originários, eu comecei a pintar, a desenhar, mas eu posso dizer que eu era uma criança tímida, eu não gostava de mostrar o que eu fazia. Eu sempre fazia e guardava, fazia e guardava. Na escola, por exemplo, eu vou contar um fato interessante, é que na aula de educação artística que eu estudei no Instituto de Educação do Amazonas, eu tinha uma professora por nome Dalva Santiago, era professora de educação artística. Então, na minha sala, como eu era o que tinha maiores habilidades para desenhar e para pintar, eu acabava fazendo o trabalho de todos os meus colegas, né? Fazia para eles, em troca eles me ajudavam nas matérias que eu tinha mais dificuldade. Então, eu guardava tudo que eu fazia. E foi aí que nos anos 80, na minha casa, tinha um jornalista que tinha vindo de São Paulo, chamado Carlos Aguiar. Ele frequentava a minha casa e ele achava muito interessante o que eu fazia. Ele dizia, mas você tem que mostrar. Eu dizia, não, mas eu sou tímido, eu não quero mostrar. E foi a partir dele que me incentivou e que hoje eu considero como meu padrinho nas artes plásticas, que eu fiz a minha primeira exposição no Hall do Teatro, com o apoio dele e do Moacir Andrade, que sempre foi o meu mestre e que eu frequentava a casa do Moacir, porque eu era amigo dos filhos dele, ainda sou até hoje, e principalmente da Graci Moema Andrade, que é conhecida como Moema Andrade, que também é uma artista plástica excepcional. O começo, com todas as coisas, foi um pouco difícil devido a ser um artista ainda sem ser conhecido na cidade. Mas, para minha sorte e a minha arte, devo tudo isso a Deus e a minha arte, na minha primeira exposição eu consegui vender todos os trabalhos. Então eu considero que foi um sucesso absoluto e de lá para cá eu só tenho trabalhado. A criança Otônio buscou no desenho uma forma de se expressar e uma fuga. Sentindo-se incompreendido, o desenho se torna uma necessidade vital. Eu sou o 8º filho, né? Imagina, numa família com 8 crianças, eu sou o último. Meu pai morreu logo depois, afogado, ou pelo menos foi encontrado no rio. Uma época que aí a família passou por necessidades, a minha mãe teve que nos trazer para Manaus e cuidar de tudo. Então, eu descobri, não sei como, essa coisa de desenhar. Não era fazer arte, ouvir. Nunca tinha ouvido falar em artista ou arte. Eu, naturalmente, comecei a fazer isso, que eu trazia uma necessidade de expressar, de dizer, talvez por dificuldades de me comunicar no cotidiano, com as outras coisas. Eu descobri que a imagem, que era coisas que me encantavam, nela eu podia me concentrar, me isolar, que de certa forma era como se tivesse uma redoma quando eu estava desenhando e um lugar seguro onde as pessoas não me alcançavam. Então isso é algo que me acompanhou pela vida inteira, como algo essencial. Eu sempre digo isso, porque essa questão de dizer arte, artista, para mim isso é um discurso que pode ser construído depois. Mas o que eu faço, que eu não sei se exatamente corresponde a arte e artista, é algo muito mais da necessidade humana, porque quando te falta recursos, maneiras de se comunicar, talvez você tenha necessidade de buscar outras ferramentas, outros instrumentos. E eu penso que a arte acolhe aqueles que estão mais ou menos nessa situação. Ela não vem de graça. A arte só vem se você tem necessidade dela. Minha formação iniciou na Pinacoteca, em 75, quando eu já estava numa fase mais suave daquela vida de office boy, cobrador e tantas outras atividades
comerciais que eu tive que desenvolver, estudando à noite, como eu falei, nós tínhamos necessidade, precisava colaborar em casa. E a partir de 75 eu trabalhava com meus irmãos, então tinha uma certa flexibilidade e eu pude frequentar a Pinacoteca, a Britton's Schools, que era uma escola de inglês, porque eu ia fazer vestibular no final daquele ano, início do outro, de 76. E no colégio estadual, que era o meu último ano, foi quando eu tive uma experiência que acrescentou muito, fez uma diferença considerável na minha maneira de ser, que é quando eu fiz teatro com Mário Santiago, que ele fez um grupo que nós líamos poema, fazia uma encenação, que para mim foi uma iniciação ao teatro. Quer dizer, à noite lá no colégio estadual e à tarde, eu acho que 2 dias na semana, com o Manuel Borges, que foi muito importante esses diálogos. O Manuel, um artista muito criativo, muito generoso, muito empolgado com todos nós, em formação que tinha desde criança de 13 anos até senhora de 60, eu estava intermediário ainda, com tipo 20. Então, aquilo para mim foi muito importante, sobretudo pela troca com outros colegas, criou uma certa vinculação com as artes. Ele também nos levava aos eventos, e isso foi muito importante, porque não adiantava eu só produzir e ficar isolado em casa, né, fora do contexto da circulação, ou mostrar só para aquele público restrito que é os familiares, vizinhos ou colega da escola. Então precisava de uma crítica um pouco mais exigente, mais especializada, e isso começa a acontecer. Ainda nesse período, em 78, eu entrei no jornalismo na UA, na Universidade do Amazonas, que era comunicação social, que foi outro ponto muito importante, porque aí eu comecei a ter outras leituras dentro daquele meu repertório que era muito simbólico, muito surrealista, e aí começou a ser mais crítico, ainda que bastante simbólico, a partir das leituras teóricas, das várias disciplinas como sociologia, filosofia, psicologia, que foram importantes na formação, e as discussões de comunicação sobre a sociedade de massa, outros aspectos que nós abordávamos com muita frequência, que também me fizeram ter uma visão mais crítica do mundo, compreender um pouco mais de várias coisas que nos perturbavam, considerando também que naquele momento, naquela década de 70, Manaus estava passando por uma ebulição, uma grande transformação em virtude da Zona Franca, que já causara, no meu ponto de vista, alguns estragos. Mas ainda nós estávamos encantados com aquele progresso, digamos, e havia muitas mudanças e apagamento de muitas coisas, da perda dos nossos igarapés, dos nossos cinemas e várias outras qualidades de vida daquela sociedade mais harmônica, as coisas mais ajustadas, e a gente começou a ter vários problemas no trânsito, problemas sociais, e esses elementos entram no meu trabalho também. Então, basicamente, eu diria que esse artista meio esponja vai captando essas questões desse período do trabalho, da escola, da realidade. Ainda que nós tivéssemos uma realidade dura, muitas vezes o meu trabalho artístico era um tanto quanto alienado, porque eu sempre tive essa tendência escapista, de buscar escapar daquele ambiente, daquele lugar, então construir outras alternativas que me agradassem, como se fosse uma reconstrução do mundo. Então a arte também tem esse sentido, para você sobreviver num universo de coisas que grande parte me desagradavam, me deixavam um pouco irritado com as injustiças, era ditadura militar ainda. Então são vários aspectos, porque um artista não está solto no ar. Um artista está preso em muitas raízes, que é a família, a escola, a sociedade como um todo. Aí os meios de comunicação de massa, que naquela época ficavam fazendo trabalho de persuasão, botando propaganda, não só a propaganda política, como a publicidade, o consumo, que nós vivíamos o princípio dessa sociedade de consumo, basicamente. E isso aparece também no meu trabalho, graças a um olhar que veio
passou pela vivência e pela discussão nos bancos da academia, basicamente. A primeira lembrança de Cristóvão significativa para o universo da arte acontece na adolescência, quando o material de costura se transforma numa escola de samba. Eu não tive um estímulo nenhum para ser artista, né? Porque questões mesmo de não viver num ambiente que tivesse essa possibilidade. Mas eu me lembro de uma situação que talvez seja ali pelos 13, 14 anos, em que eu manejo A minha mãe, ela era costureira, então eu vi na possibilidade daquelas peças, tipo botão, carretilha e outro material de costura. Eu me lembro que eu fiz hoje a gente está até na época de um pós-carnaval, mas eu me lembro que eu fiz como se fosse as alas de uma escola de samba. Esse é o primeiro momento que eu vejo que eu tenho uma relação de criatividade. Nos anos de 1985, me lembro que é Semana da Pátria, e um amigo meu, que é o Jader Rezende, que também era artista, mas na época ele estava bastante atuante, ele me pede para participar de uma exposição que tinha como relação a Semana da Pátria. E eu faço uma referência à bandeira do Brasil, azul e amarela, só que eu toquei fogo no meio daquele círculo da bandeira. Eu taquei fogo, porque tinha uma relação mesmo de uma crítica política, social, até porque a gente está fim da ditadura, por ali pelos anos de 85. A primeira exposição individual ela vai ser em 86, na Galeria Afrânio de Castro, e com o Jair Jacquemont, que era o responsável na época. E também, mais uma vez, sempre era uma relação, eu diria, experimental no processo criativo. Ou seja, existia nesse espaço que era tipo uma garagem. Eu cobri toda essa garagem com papel, na época, restos de bobina de jornal, e grafitei as paredes com relação, de novo, a uma literatura de época que eu estava estudando, lendo. Então eu unia sempre não só uma camada como se só fosse artes plásticas, não. Eu já tinha essa relação com essa possibilidade de arte contemporânea mesmo, de você envolver vários elementos, camadas, materiais de diferente. Então essa foi a primeira exposição que uma amiga também, que trabalhava na época no jornal, que vai denominar de rabiscos dançantes. A respeito da minha formação, como eu disse, ela foi muito tortuosa e eu diria por não existir um itinerário específico. Então, por exemplo, na falta de curso, eu comecei a me abastecer de cursos menores. Fui para o Rio, né? Passei uns 3 meses. Aqui em Manaus eu fazia uns cursos menores, mas a visitação para mim foi muito importante na formação do meu olhar, de conhecimento de técnicas, da maneira de como se apresentar o seu próprio trabalho. Então, os anos de bienais, a partir fim dos anos 80 e o período de 90 inteiro, eu fui realmente todas ou quase todas as bienais internacionais de São Paulo, e aproveitava para fazer o circuito também de reconhecimento e de referencial para o meu próprio trabalho, assim, se realmente o que eu poderia estar construindo tinha a ver com relação ao que estava tendo como conceito mesmo do pensamento de arte. Né? O trabalho de curador eu inicio em 2002 a partir de um programa denominado Rumos Visuais, que era do Instituto Cultural de São Paulo, que tinha como também um dos objetivos essa relação formativa mesmo de um curador. Então foram 2 anos de visitas a ateliês, a artistas, a instituições de arte em toda a região norte nesse momento. E lógico que nesse intercâmbio também com São Paulo, porque era uma equipe muito grande de curadores, curador coordenador, curador adjunto, e nós que estávamos numa formação também curatorial. Então, a partir de 2003, eu estabeleço uma prática curatorial que, na verdade,
vai ser constante na minha vida até hoje. Os artistas relembram algumas exposições importantes em suas carreiras. Turenco destaca o prêmio recebido em 1998 no Salão Plástica Amazônia, a participação no Circuito Cultural Banco do Brasil em 2005 e nas exposições Como Falar com as Árvores, ocorrida no Rio de Janeiro, e Xilografite, em São Paulo. Atualmente, o artista salienta que prepara obras para uma exposição em Barcelona. Contudo, a exposição mais emocionante para Turenco ocorreu aqui, na sua terra natal. Quando meus pais morreram, eu fiquei 1 ano sem pintar, mais ou menos. E para mim, que produzo todo dia, e não é força de expressão, na literalidade que eu falo isso, é uma coisa diferente. Mas é que eu não tinha vontade e aquilo foi muito devastador mesmo, assim. E aos poucos eu fui me curando e aprendendo a conviver com aquela ausência. E a exposição que eu fiz chama O Arquivo, em 2011. E essa exposição eu trago o retrato do meu pai, da minha mãe, a contagem do tempo depois da morte deles, as pessoas que me eram referenciais também. E todas essas questões afetivas, elas estavam presentes nessa exposição. Inclusive, a galeria tinha sido pintada de preto anteriormente na exposição. Eu pedi que deixassem ela de preto mesmo para ficar suas obras aparecendo. E eu não sei, talvez um pouco do luto mesmo. Mas foi bem curativo a exposição. Jandre comenta sobre exposições e obras que oportunizaram o despertar do mundo para a sua arte. Eu tenho, as minhas séries, o Orquidário Amazônico, que é uma coisa bem amazônica, né? São as orquídeas da Amazônia, e é um trabalho que já está consolidado. Aí tem a série Jaraquiarte, que retrata também os peixes amazônicos da nossa região, e também é inserido a cúpula do Teatro Amazonas, as armadilhas indígenas, os acessórios dos ribeirinhos quando vão pescar. Então é uma série também, é uma série nova, né? E tem as divas, as picassianas, que é um trabalho mais recente. As picassianas são baseadas na obra Les Demoiselles d'Avignon, do Picasso, Pablo Picasso. Então ele retratou uma cena das garotas trabalhadoras do sexo, em 1907, na rua Avignon, em Barcelona. Então as prostitutas ele retratou nessa obra, e eu me baseei nessa obra para fazer as picassianas divas de Itamaracá, que também aqui em Manaus tem a rua Itamaracá, que tem as meninas, as trabalhadoras do sexo. Então eu fiz esse trocadilho entre a Les Demoiselles d'Avignon de Picasso, em Barcelona, e eu fiz as divas de Itamaracá aqui em Manaus. Eu já fiz exposições em muitos lugares, nacionais e internacionais. Eu fiz no Rio de Janeiro ano passado, na Glocal, na Marina da Glória. Foi uma experiência muito boa, numa feira assim gigantesca, de muita visibilidade. Ano passado eu participei também com uma obra no Festival do Brasil em Viena, Áustria. Foi uma obra que é uma instalação que é intitulada Mãos que Matam. Mãos que Matam, que é um grito de alerta, para que as pessoas não poluam os nossos rios e igarapés. São as luvas que ficam boiando, se mexendo, e essas luvas, elas foram inseridas o isopor
que eu recolhi dos igarapés e eu inseri nessas luvas, então serviu como elemento da obra, né? Que na verdade, a intenção era chamar a atenção, né, do público em geral para que não polua, não joguem lixo na rua, porque esse lixo vai acabar nos igarapés, vai para o rio e vai para os oceanos. Nos anos 90 eu produzi muitas instalações. Instalações são aquelas coisas inovadoras, aquelas coisas estranhas, bizarras, né? Então eu criava uma situação grandiosa. Uma vez eu enchi uma sala do Palácio Rio Negro com 4.000 copos de água do Rio Negro e Solimões. 4.000 copos com água do Rio Negro e Solimões. Então a obra era o Encontro das Águas, o título da obra era Encontro das Águas. Então ficou aquela sala cheia de copo com água e mesclado como se fosse uma colmeia, entendeu? Mas era o próprio Encontro das Águas, a água clara e a água escura, entendeu? Eu enchi essa sala, então foi uma coisa uma arte que as pessoas ficaram enlouquecidas. Nossa, o que é isso, né? Estranho, mas realmente causa estranheza. A outra obra, eu enchi uma sala de carvão. Dezenas de sacos de carvão para encher uma sala, aquela coisa toda escura, preto, e nesses carvão tinha os bonecos, parece fetos. Eu queria chamar a atenção, né, do trabalho escravo das crianças que trabalhavam, muito jovens, nessa coisa do carvão. Então, são essas estranhezas. A outra obra que eu fiz foi encher uma sala do Palácio Rio Negro com farinha. Enchi a sala com farinha. Eu enchi uma sala com carvão, a outra com farinha, com coisas nossas, tipo os beijus, e coloquei, sobrepôs na sala cheia de farinha com uns beijus enormes. Então aquilo parece uma coisa planetária, sabe? Uma coisa bem diferente. Então são essas estranhezas que é o legal. São essas coisas estranhas que faz com que o artista seja mais reconhecido como um artista vanguardista e contemporâneo como eu sou. A primeira obra de Cristóvão, referenciada na bandeira do Brasil, foi reconstruída em tecido em 2017 e faz parte da coleção Amazonianas da Universidade Federal do Pará. Cristóvão fala agora de outras exposições que também enalteceram seus trabalhos. Num dos salões plásticos a Amazônia, eu recebi uma menção honrosa, que era um vídeo também experimental, né? Essas obras que estão aqui, elas são do fim dos anos 90, né? E o nome dessa exposição, se eu não me engano, é 1999, porque era uma virada de século, então, de alguma forma, eu quis me pronunciar. E o principal desse trabalho aqui é que era um questionamento que eu sempre tive de não ter o chassis, às vezes, na própria tela, né? E você tratar o material de uma maneira mais, eu diria, informal, na disposição do próprio trabalho. E lógico que eu tive algumas exposições séries, por exemplo, em 2006 até 1999, O que você quer dizer, uma das minhas exposições também. Anos 80, principalmente anos 90, era uma produção muito intensa, sabe, de trabalho. Eu vou botar aqui uma obra minha que na realidade, essa obra tem 3 camadas e ela é de 3 momentos. Isso daqui eu acredito que o fundo, que é tipo uns hieróglifos, e a gente pode ver, pode ser que de repente seja tipo microscópica, mas essa é uma camada. Essa cabeça aqui de caveira já foi colocada depois, como também esse grafite aqui, que é algo que sempre esteve presente nas minhas obras, né? E esse trabalho, na verdade, a cabeça, ela fica meio que, essa cabeça que representa a morte, ela fica se movimentando, sabe? Que eu acho que é um ciclo que a gente vive muito hoje. A gente vive uma relação com a morte muito, eu diria, próxima e ao mesmo tempo muito distanciada. A gente, na verdade, a gente colocou a morte como
como só mais uma camada mesmo de nossa existência. Não existe mais uma comoção em relação ao que é destruído, sabe? Porque eu acho que o mundo contemporâneo, ele é muito disso, ele é muito cheio de todas as possibilidades que o homem, de alguma forma, caminhou, feito de tradições, mas de ainda muita violência e muita guerra. Você sabe que eu achava que no século XXI, eu sempre imaginei, quando eu era criança, eu via muito filmes de Jornada nas Estrelas, sabe? E outros filmes que tinham perdido no espaço, que tinham uma relação que em algum momento a gente estaria mais no espaço. E eu vejo que a gente chegou em 2025 com o homem depredando o próprio planeta cada vez mais, numa existência de destruição total. Estou participando desde o ano passado da exposição Fugaz, que é uma exposição importantíssima, é uma exposição, eu diria, documental, porque ela trata os anos 80 não só como artes visuais, mas também como uma produção cultural e outras maneiras de ver o mundo. É muito importante. É o Centro Cultural Banco do Brasil, começou no Rio, vai para Brasília, São Paulo e Belo Horizonte. As exposições Displace em Bogotá, Colômbia, Flota Mad Rio em Porto Alegre e Amazônia em Cores, Formas e Tons em Viena, Áustria, são algumas das exposições contempladas com obras de Priscila Pinto, que associa talento a um olhar mais filosófico, poético e místico sobre o bioma amazônico potencializado na sua arte. Priscila apresenta sua pesquisa A Poética do Serpentear e suas obras Cobra Grande e As Criaturas. A Poética do Serpentear é um conceito que eu estou trabalhando na minha tese, né, sobre a questão do movimento e da transformação e da transmutação do ser como um todo, né? Então, tomando como referência o movimento da serpente, e figura, né, mitológica, mas também animalesca, que eu venho trabalhando por 20 anos, desde 2005, eu tomei esse conceito para trabalhar questões ligadas às referências dessa linha, desse movimento do serpentear, dessa forma criada de uma maneira abstrata e também figurativa sobre as questões inerentes do ser, né? Do ser serpente, mas que também está ligada com a questão da vida, né? Do nosso movimentar, do nosso transformar e das águas, dos caminhos de terra. A obra Cobra Grande, que está no momento no Paço, no Museu da Cidade de Manaus, participou de uma exposição chamada Arte Manaus. Essa obra, ela é uma obra muito complexa, né, de realizar materialmente, por causa do peso dela, da locomoção, né, e me deu muito trabalho para fazer também. Mas ela tem essa relação mais direta mesmo com a forma, né, e o significado que essa cobra grande tem para o imaginário do homem amazônico, né? Então, ela era uma raiz, né? Ela é uma raiz e que ela foi desenterrada, né? Foi trazida à superfície com um processo longo, né? Foi trabalhada em relação aos a aparência dos seus sulcos para ficarem mais evidentes da própria madeira. Foram colocadas grafismos, foram colocados grafismos nessa peça. E ela foi se transformando cada vez mais. Eu não tive que mudar em nada o formato dela, porque ela já estava com o formato perfeito de uma grande cobra. E então ela foi praticamente uma peça, um presente da natureza, e que eu presenteei à cidade de Manaus. As criaturas, elas são seres, né, que eu coletei na natureza, pedaços de
de galhos, né? E elas têm esse propósito de serem seres que saem do mato, seres do mato, né? E são seres imaginários, que têm uma relação um pouquinho com os encantados, né? Mas isso na minha concepção artística. Então, eu faço os grafismos, eu faço algumas referências e eu acho que todas elas têm olhos, né? Que são muitos olhos, algumas delas inclusive. Porque, para mim, quando a gente está dentro da floresta, tudo tem olho, né? Tá tudo observando a gente não enxerga aquilo que está ao nosso redor, mas a gente sente e percebe. Então, também para entrar numa floresta, a gente sempre tem que pedir licença. A gente não pode simplesmente entrar na floresta, pegar as coisas da floresta. A gente tem que pedir licença, a gente tem que adentrar nesse espaço e aí sim, a gente pode coletar o que seja lá o que for, sementes, galhos, raízes, etc. Então, muitas dessas criaturas, todas as criaturas, elas nasceram dos processos mesmo de trilhas, de caminhadas que eu fazia. E eu percebia que elas estariam um formato interessante para que depois pudessem ser transformadas num bicho, numa criatura imaginária. Não necessariamente representam algo real, mas elas têm essa relação de estarem interligadas e integradas na natureza. E tem essa relação com o que a gente consegue enxergar além, né? Que está tudo aí ao redor. E o que a gente consegue enxergar além disso? E transformar, né, em arte. Em 1980, Manaus recebe a visita do Papa João Paulo II e Jair é desafiado a criar o altar do Papa. Jair fala sobre essa obra, algumas de suas exposições e da berlinda de Nossa Senhora da Conceição. Eu estava no gabinete do Paulo Nery, vice-governador, e o Roberto Braga acreditou que eu iria desenhar o altar do Papa, que era uma cruz dentro de um lago e uma vela. Então, ele acreditou. Como ele acreditou, eu desenhei. E quando cheguei lá, não gostei. Eu virei o projeto para frente. A rampa para frente. Como não tinha tapete vermelho, nós fizemos juta pintada de vermelho, virou uma tapeçaria vermelha com peixe e lago, e um lago. Um amigo meu me levou para os 100 anos, 100 e tantos anos da catedral. Eu, como católico, eu vi a procissão dela, né? Ela saiu de um jipe, de uma caminhonete, com uma palha bem ruim e uma bola de papelão. Aí eu disse que eu poderia fazer melhor. E eu propus a berlinda de Nossa Senhora da Conceição. E eu desenhei e nós fomos para o Peru. Eles foram feitos lá e saiu da procissão. Uma das maiores exposições foi Como Vai Você Geração 80 do Parque Lage. Eu ganhei prêmio nos Salões Nacionais. Eu fui da Bienal do Chile e fui em 5 ou 7 capitais dos Estados Unidos, pelo IBEU. O artista e historiador Ottoni, sendo um apaixonado pela memória da nossa cidade, discorre sobre exposições importantes e nos proporciona um breve panorama de momentos de efervescência nas artes visuais. Eu costumo dizer que eu comecei a carreira artística em 75 com as primeiras exposições. Muitas coletivas e sempre marco como um dado importante a primeira exposição individual no hall do Teatro Amazonas, que era onde a gente fazia dentro do
do Projeto Hânima, coordenado pelo Sérgio Cardoso, que era um grande animador também das artes plásticas naquele momento, sobretudo, e promoveu nos anos 80 muitas interações, intercâmbio com vários estados brasileiros, levando o grupo dos artistas locais. E não era 1, 2, 3, não. Era cerca de 30, 40 artistas que foram para Belém, para Recife, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, e devo estar esquecendo algum outro. Mas eu quero dizer que isso era importante. Na década de 80 também, alguns de nós participamos ou fomos selecionados para o Salão Nacional. O Salão Nacional era o evento mais importante das artes plásticas nos anos 80, até os anos 90, eu diria. E eu tive a oportunidade de participar de dois salões desses selecionados, recebi referência especial, prêmio aquisição, numa mesma época que aconteceu o Panorama da Arte Brasileira em São Paulo. E um outro que eu acho muito importante das exposições é o Surrealismo no Brasil, onde tinham os vários nomes do surrealismo no Brasil, e me convidaram em 1989. Em 89 também um grupo composto pela Zuazo, Sérgio, Bernadette, eu, Jader e Jair, nós expusemos no Museu de Arte Brasileira em São Paulo com artistas contemporâneos do Amazonas. Depois essa exposição, com uma nova versão, foi para o Solar Grange de Montigny, no Rio de Janeiro, ainda em 89, 90, não sei ao certo. Foi quando aí nós chamamos de Verde Amazônico, eu creio. Foi uma exposição muito legal, e em São Paulo já contou com apoio de revistas. A Radar Abramo escreveu sobre o meu trabalho especificamente, quer dizer, sobre o grupo, mas destacou bastante o meu trabalho, que isso foi muito legal. E naquele período eu estava fazendo mestrado no Rio, nos anos 90 já, quando eu participei de alguns outros eventos, como o Salão Carioca e o Salão de Arte Contemporânea de São Paulo. E ao retornar para Manaus, nos anos 90, é um momento que a cidade, o centro cultural, basicamente, era o Amazonas Shop, que tinha vários espaços, galerias, e onde aconteciam vários eventos, e eu, na verdade, participei de vários deles, cheguei a coordenar, estar como curador de três exposições, expus no corredor e em galerias. Então, esses anos 90, no final dos anos 90, começa o processo dos centros culturais, iniciando em 97 com o Palácio Rio Negro, e aí ali também tem vários eventos. Eu participei de algumas exposições. Era o Oscar Ramos, o artista Oscar Ramos, que é o primeiro diretor. Depois tiveram outros. O Sérgio Cardoso também ficou como diretor do Centro Cultural Palácio Rio Negro, onde acontecia uma série de eventos artísticos, música, teatro, dança e artes plásticas. Então eu participava nessa época como coordenador do patrimônio histórico, que foi com eu atuei mais de um ano naquele setor, e a gente estava ali no próprio prédio. Então isso me deu, ainda que eu já tivesse escrito um trabalho, uma dissertação sobre arquitetura histórica de Manaus, a partir daquele estágio eu comecei a ter umas exigências mais práticas da questão da preservação do patrimônio histórico, sobretudo arquitetônico, e que depois eu vou ampliar para outros aspectos. Eu sempre falo disso com um certo saudosismo, porque era uma época extremamente animada, de ebulição artística também, efervescência artística, com muita produção, com muitas dificuldades, com certeza, mas isso não inibia a produção, eu quero dizer. E nas artes plásticas também crescia. O Chaminé era um centro, um espaço que acolhia e produzia concursos, oficinas, onde eu expus, eu fiz oficinas. Perdoa eu falar sempre do meu umbigo, mas a memória é feita a partir do próprio indivíduo. Então esse indivíduo que experienciou, teve esses contatos, começa a ser cobrado, começa a recuperar essas informações. Eu estou fazendo aqui um recorte, restrito, limitado, com certeza. É muito mais que isso. Mas isso aqui é uma visão que eu tinha como artista, como alguém da história, ou com uma visão jornalística, ou de um professor.
Apesar de Rui acreditar que não há como mensurar trabalhos e conquistas, exaltamos algumas exposições em que o artista teve seu talento reverenciado. Com obras expostas em galerias da Suíça e Portugal, o amazonense ganhou seu primeiro prêmio nas artes visuais em 1982, no 2º Salão Nacional de Pintura em Brasília. E suas obras foram celebradas em várias exposições pelo Brasil. Uma outra maneira em que o talento de Rui tem sido celebrado é através da música. Agora, o artista visual cede espaço ao poeta e compositor Rui Machado. Eu costumo dizer que escrever é mais fácil do que pintar. Mais fácil no sentido que, quando pinta um insight, alguma ideia, você coloca no papel, seja lá onde você esteja, num pedaço de guardanapo, no papel, e depois você trabalha isso para desenvolver a poesia, o texto, alguma coisa. Já a pintura é todo um ritual. Você tem que preparar o seu espaço, preparar tintas. Eu preciso ficar só comigo mesmo, então requer toda uma preparação. E quanto a eu seguir para a área da composição, da música, eu, na verdade, só faço letra, eu escrevo poesia. Então, sempre tem algum parceiro que coloca melodia no que eu escrevo. Então, isso aí começou no ano de 1995. Na época, eu trabalhava no Banco do Brasil e vieram alguns artistas de Parintins transferidos para Manaus. E dentre todos os que vieram, veio um que era um dos maiores compositores do Boi Bumbá Caprichoso, chamado J. Carlos Portilho. Quando ele viu minhas poesias, ele falou assim para mim: olha, Rui, isso aqui dá umas ótimas toadas. Eu fiquei super empolgado, porque eu gosto de desafios, gosto de novidades e gosto de fazer alguma coisa que eu nunca fiz. Sabe? Esse é um mundo do descobrimento, para mim, é o meu mundo. E aí a gente fez uma toada, foi a primeira toada, chamada Navegantes do Folclore. Ela entrou no CD do Caprichoso, no CD oficial, em 1997, fez bastante sucesso. E depois eu fiz mais outras, nos anos seguintes eu fiz outras composições para o Caprichoso, com o próprio J. Carlos Portilho, e depois passei a fazer com o Canto da Mata, e daí surgiram novos parceiros como Sidney Rezende, Lucinha Cabral, Valdo Cavalcante, e daí eu não parei mais. E eu devo dizer que eu devo essa minha descoberta pelo universo da toada ao J. Carlos Portilho, que infelizmente não está mais entre nós, mas que ele continua vivo no meu coração e no nosso trabalho. Um dos momentos mais inesquecíveis que eu tenho foi eu fazer uma toada para o Boi Bumbá Caprichoso em 1998. Essa toada ser a principal toada do festival para o Boi Caprichoso, e eu ouvi e vi metade da arena do Bumbódromo cantando a minha toada várias vezes na noite. Então isso é uma sensação inesquecível, uma coisa que eu não tenho palavras para descrever. São coisas que são inesquecíveis e que nem o tempo pode apagar. O processo criativo artístico envolve temas, metodologias, estilos, técnicas e materiais a serem utilizados para a concretização de obras que irão estabelecer formas variadas de comunicação com o público. Priscila, Jandre e Otone comentam sobre seus processos criativos. Eu também sou uma estudiosa de processos de criação artístico, então eu já estudei o processo de criação de vários artistas e ninguém cria da mesma maneira, né? No meu caso, particularmente, nem eu mesma tenho uma forma única de criar, porque vai depender muito do conceito da obra, do material que eu vou utilizar, do momento que eu estou vivendo, mas de maneira geral, né? Eu gosto de tomar referências da natureza, seja anotando alguma coisa, seja andando, fazendo trilhas e caminhadas e coletando alguns elementos da natureza, como alguns galhos ou alguns cipós. Eu gosto de
sentar diante de um cenário mais natural e esboçar alguns desenhos, algumas pinturas. Então, são inícios, né, que não necessariamente são os mesmos. Então, meu ateliê sempre foi muito ir para os locais e continuar esse processo em outros momentos, inclusive. Uma coisa interessante do meu processo de criação é que, às vezes, ele não começa com um esboço, ele começa com escritas. Eu estou visualizando a obra na minha cabeça e eu vou escrevendo aquilo que eu quero fazer. Então, como eu também trabalho com essa questão do escrever, com a poesia, né, e outros textos mais poéticos, então eu tenho esse processo misto de criação. Mas então não posso assim definir um jeito só de criar, se vai depender do momento, inclusive, e do meu processo, da minha fase criativa. Eu produzo muito, eu tenho uma facilidade de produzir muito rápido. Eu prefiro pintar uma tela grande do que uma pequena, porque a pequena eu tenho mais dificuldade de pintar uma obra pequena. Eu já tenho uma facilidade de pintar uma obra grande. Até porque eu não uso pincéis na minha obra, eu uso esponjas, né? Esponjas que eu uso para produzir as minhas telas, as minhas obras através de esponja, eu não uso pincéis. Então, essa coisa do orquidário na floresta, dentro da floresta, eu viajo muito para Navilhanas, que é onde eu vou recarregar minha bateria, e aí eu venho carregado de intenções, de inspirações, né? Então, a partir daí, dessa convivência na floresta, eu começo a retratar, passar para a minha tela. É muito instantâneo essa coisa da criação. Por exemplo, a minha obra, quando eu começo a pintar, às vezes sai a tinta, vai para um lugar que não estava planejado, mas ela fica assim mesmo. Eu não tenho essa coisa de retocar, de voltar atrás, de melhorar. Claro que é pensado, tudo é pensado, mas às vezes tem uns erros que servem. É com os erros que se aprende, né? Então, acontece da tinta ir para um lado que não era, mas ela se torna até melhor às vezes. Então, essa coisa da criatividade é muito louca, que quanto mais fora do normal, melhor. Que o belo já foi feito, então a gente começa a destruir esse belo, né, de uma forma artística. Então, é por aí a coisa. Meu processo artístico, vou dizer que é muito variável. Cada artista tem uma maneira de criar e eu vou dizer que não é uma única. Diferentes coisas podem me estimular a uma produção artística. Pode ser uma palavra, pode ser uma visão, pode ser uma pedra que está no caminho. Qualquer pequena coisa pode me estimular. Um texto, um espetáculo de dança e eu digo que motivações são infinitas. Agora, a maneira de apresentar é que nós, a princípio, precisamos ter um domínio técnico. Não adianta mirabolar inúmeras coisas para construir se eu não sei como fazer, se eu não sei esticar uma tela, se eu não sei espalhar uma tinta, se eu não sei desenhar. Então, o meu processo em geral passa muito pelo desenho, mesmo quando eu utilizo folhas, sementes, quando eu organizo, a organização é um desenho também. Então não é que eu tenha que pegar um lápis para desenhar, porque eu posso estar fazendo disso aqui um desenho na minha mão, no centro da mão, a localização de uma coisa específica. Então é o desenhar. Pode ter pintura, pode ter gravura, performance, instalações, vídeo, são várias técnicas, e é a técnica isso. Mas eu penso que o essencial está fora da técnica. A técnica serve para materializar a ideia.
mas ela pode ser feita de diferentes maneiras. Eu posso trabalhar, como eu gosto muito, de terra, de areia, de pedra, de sementes, e esses são elementos que participam tranquilamente. Posso me enrolar nesse negócio aqui e fazer uma performance. Só eu enrolado, bota um som e eu vou fazer um negócio para você aqui. Vou dançar, meio dançar ou qualquer coisa, vou tentar quebrar essa rotina diária. Isso que é a minha função, é fazer com que você enxergue outra coisa que não pode ser só o cotidiano. Então, quando eu me embrulho nisso aqui, danço ou subo na canoa ou faço qualquer coisa aqui, vou remar, fazer qualquer coisa, eu estou quebrando, eu estou propondo outra leitura do mundo. É isso que o artista precisa fazer, não é reproduzir o mundo, é dar leituras diferenciadas. E isso eu tento, e não é que eu tenha planejado isso, eu entendi isso posteriormente, mas isso é uma necessidade que nós temos, alguma coisa que nos falta e nos obriga a fazer isso, trazer algo como pretensioso de novo, como se nós somos uma mensagem. E assim como a gente carrega a história da humanidade, a história da arte, a gente carrega anseios, ansiedades de outros que ficaram para trás e de alguma forma nos tocam, talvez pelo cinema, por uma peça, pela literatura, e grande parte desse processo é inconsciente. O que está aqui é a pontinha do iceberg, aquela ponta que enganou o Titanic. O que está embaixo é uma coisa gigante. É preciso, para que o artista tenha uma ponta para fora, é preciso que tenha uma estrutura considerável que sustente tudo isso. Não pode ser um gelo sobre a água, solto. É fundamental que tenha estrutura, base. Isso implica em leitura e uma série de vivências, experiências. Jair e Cristóvão expressam atenção ao desenvolvimento do tema, a criatividade e a experimentação. A arte é uma criação, né? Se você vai criando e vai aumentando os conceitos, vai descobrindo conceitos, vai descobrindo as cores, vai descobrindo o que o mundo pode nos dar. A função da arte é criar e mostrar o desenvolvimento do que se pode tirar do ambiente, da terra, do lugar, das cores, das formas, dos objetos. Tudo tem desafio. Por exemplo, um dos maiores desafios é o conceito, a arte conceitual, a instalação. A instalação é quando a gente põe a obra no espaço. Eu estudei também no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Lá é que a gente entende o que é arte contemporânea. O ensino do pensar, né? Eles dão um tema qualquer, né? E esse tema a gente desenvolve. Não é obrigado a saber desenhar nem pintar. O problema é o pensar e desenvolver o tema. Eu nunca procurei um estilo, assim, como eu não tive um estudo específico, né, sobre material e outras coisas, para mim tudo foi sempre uma descoberta. Por exemplo, aqui eu tenho um tecido, eu costurei o tecido, eu coloquei escama de pirarucu. Para mim, na minha cabeça, esse trabalho se chama pirarucu, por essas relações que eu tenho de significado com a obra. Mas, em geral, as camadas no meu trabalho, elas são muito importantes. Talvez por eu não ser uma pessoa de formal, na minha própria maneira de ver o mundo, isso também foi para o meu trabalho, né? Então, o momento em que eu estou vivendo, uma crítica que eu posso fazer é social, a questão do ambiente e isso tudo relacionado às vezes com uma postura de um trabalho que pode ser relacionado com poético, né? Numa apresentação poética, porque o artista é isso, ele faz uma configuração, ele faz uma leitura sobre o seu tempo e sobre
e sobre o que pode estar de alguma forma influenciando na sua própria conduta, né? De ver o mundo. Porque a arte tem essa capacidade de a gente poder, eu diria, representar, reconfigurar, simbolizar de uma maneira em que existe uma realidade, mas essa realidade ela vai muito de encontro ao que o sujeito também tem como sua formação. E a arte contemporânea, ela possibilita isso, a possibilidade de cada pessoa, ao visitar um trabalho, ter essa possibilidade de construir uma definição sobre a obra, e muitas vezes, né? Então, essa liberdade de criação, só na arte a gente consegue ter essa liberdade de uma maneira mais aberta e, lógico, vai depender também do artista, de como ele quer se colocar no mundo. Turenco e Rui relatam suas evoluções fundamentadas na livre experimentação de estilos, técnicas e materiais. Bom, desde cedo, uma vez que a gente não tinha uma escola de arte aqui, eu fui criando de ouvido, né? A gente vai testando as coisas e fazendo. Eu sempre fui muito arteiro, em todos os sentidos. Muita dor de cabeça para a mamãe, às vezes. E a gente fazia de tudo. Com o que caía na mão, vinha. O papagaio de papel foi uma coisa que deu um gás nessa coisa artística e manual. Eu fazia muito, fazia 100 toda semana. Eu tive uma influência de um professor na escola, o Zé Ricardo Bessa Freire, que ensinou a gente algumas técnicas e algumas questões. E o resto foi sair testando a tinta acrílica, a tinta a óleo. Eu fui assistente no ateliê do Jorge Marques 2 anos. E lá eu aprendi a fazer tinta a óleo, a fazer tela. Depois a gente ia na biblioteca pública, quando o Jair era o diretor, e a gente lia o que tinha lá, era o acesso que a gente tinha conhecimento. E o Jair dizia para a gente deixar um pouco de lado aquela coisa só da representação, fazer algo mais instigativo. E nessa busca a gente começou a testar materiais diversos. E aí o que caía na minha mão eu fazia, desde a xilogravura, ao trabalho com metais. O fato de ter passado 6 anos em escola de samba também vai ajudar, porque aí eu estava com fibra de vidro, trabalho com um pouco de serralheria. E no final das contas isso tudo dá um resultado final no processo de gravação, que eu começo a gravar tanto na madeira quanto na borracha, no linóleo. Estou fazendo gravura em metal agora, a água forte e ponta seca. O stencil mesmo do grafite também é um processo que é muito parecido. Então eu achei que foi muito natural. E quando eu conheci designers de moda como a Santa Cris, que a gente fez em 2008, a primeira coleção com base no meu trabalho, depois a Manarte, foi um casamento perfeito. E aí essa coisa da estamparia me fala muito, e da arte também, que extrapola, vai para essa questão da usabilidade, né? De a pessoa poder comprar, não comprar obra em si, mas comprar algo que representa e que usa. Eu comecei só desenhando com lápis normal, depois passei para lápis de cor e tudo, e depois comecei a pintar com tinta a óleo. Mas no decorrer desse processo, eu fui descobrindo que tinta a óleo me fazia mal, me provocava enxaquecas e tudo, e eu mudei para tinta acrílica, que é o material que eu uso até hoje, acrílica sobre tela. É o que eu mais me identifico, é o que eu acho que tem mais a ver comigo, tanto pelas facilidades, tanto de bem-estar, como de conseguir mostrar o que eu imagino. Então, mas eu transito por vários estilos e por várias técnicas. Na minha infância eu cheguei também a fazer algumas talhas, trabalhar com madeira, mas isso ficou no passado. Eu consegui caminhar e desenvolver mesmo foi a pintura, e é o que mais eu me identifico, o que mais eu gosto, e é o que eu uso
para defender essa região que eu tanto amo, que é a Amazônia. Encerrando as questões apresentadas aos artistas, perguntamos: como seria o mundo sem arte? Mas essa deixamos para você responder.